Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rufino aqui, tá? Hoje aí, né, vai estar mostrando um pouco uma parte do nosso operacional de análise gráfica, que a gente opera análise gráfica e em opções binárias, tá? O melhor, cara, desse padrão de reversão, dessa figura gráfica de reversão, né? Tem muitas outras figuras gráficas que eu vou estar postando vídeo no YouTube. Só que o melhor padrão, cara, para opções binárias, né, que é o nosso forte, a gente também opera Forex, opera B3, né? Mas nosso forte é opções binárias. O melhor padrão para opções binárias aí, os dois melhores é o topo, é o fundo duplo e o topo duplo, né? Tem muitos bons, como ombro cabeça ombro, triângulo, triângulo assimétrico. Vai ser ensinado no decorrer da semana, tá? Mas aí o melhor, tá? A gente vai estar mostrando aí os melhores, os dois melhores padrões de reversão para opções binárias, que na minha opinião, cara, são dois padrões aí que quando bate o ave, né? Ave, porra, ave não existe. Quando houver, né, o rompimento, quando houver o rompimento desse topo e desse fundo, né, desse que vai ser ensinado, a continuação de mercado é muito grande, tá? Então a gente vai estar ensinando, a gente vai estar explicando o que é um fundo duplo. E topo duplo é muito simples, cara. Ele mesmo já dá essa. O próprio nome já é muito autoexplicativo, tá? Vamos lá pro topo duplo, certo? Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Topo duplo, tá? Ele já é autoexplicativo, né? Então ele fica no topo. Então o mercado ele vem aqui de uma alta, certo? Ele tem que vir de uma alta para ficar em cima. Não tem como ser topo duplo embaixo, entendeu? Aí ele faz um topo duplo, entendeu? Exatamente assim, nem sempre no mesmo nível, né? Mas a gente consegue identificar, tá? Esse topo duplo, certo? Então ele faz um topo duplo aí, onde ele tende a romper esse suporte, tá? E continuar descendo. Então ele tende a mostrar pra gente essa reversão de movimento, tá? Então aqui, esse daqui falando de uma forma simples, o que é o topo duplo, tá? Vamos agora para o fundo duplo, é a mesma coisa, o nome dele já é autoexplicativo, certo? O fundo duplo, para ele chegar no fundo duplo, ele tem que vir de uma baixa, certo? Então ele vem de uma baixa, aí ele faz um fundo duplo, certo? Onde ele rompe esse topinho, tá? Confirma o rompimento desse topinho e continua a reversão de movimento, tá? Então aqui, pessoal, só deixa eu tirar uma foto, cara, pra gente postar que tem vídeo aula saindo, certo? Que tem vídeo aula saindo para poder jogar no Instagram. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então o topo duplo ele já é autoexplicativo, tá? O topo duplo e o fundo duplo ele é autoexplicativo. Ele é um movimento, um padrão de movimento, tá? Um padrão de movimento ele tende a se repetir, né? Tudo no mercado tende a se repetir, fundo mais alto que o outro, topo mais baixo do que o outro, consolidação entre outros. Ele tende a se repetir, só que é um padrão que quando confirma esse movimento, certo? Confirma esse movimento uma reversão clara de movimento. Então como que aqui? Vamos lá para os critérios de entrada, tá? Como que a gente vai operar nesse fundo duplo e topo duplo, tá? Então fundo duplo, tá? A gente então tem a projeção dele, que vai ser ensinada a projeção também, certo? O critério é o mesmo, só muda o lado, tá? Então vou estar explicando para o topo duplo, mas o critério é o mesmo para o fundo duplo, porque é complicado explicar os dois ao mesmo tempo. Mas o critério é o mesmo, só muda a direção. Então, se rompe e pega um pullback de alta, por exemplo, que é no fundo duplo, né? No rompimento do topo duplo vai ser um pullback de baixo. Então vamos lá. Primeiro critério, tá, pessoal? Primeiro critério aí, tá? Primeiro critério, primeiro critério de entrada é o que, família? O primeiro critério de entrada é, vamos lá, romper, né, o topo ou o fundo, certo? Então o que eu quero dizer quando eu falo de romper o topo ou o fundo? Quando o topo duplo, quando ele faz essa confirmação de reversão pra gente, ele forma ele forma dois topos praticamente no mesmo nível, não precisa ser exatamente no mesmo nível, mas praticamente no mesmo nível, tá? Dois topos praticamente no mesmo nível, tá, pessoal? No mesmo nível, certo?
e dois fundos praticamente no mesmo nível, tá? Deixa eu colocar para cá. E dois fundos praticamente no mesmo nível. No mesmo nível. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Ele tende a formar, tá? Não quer dizer que ele é exatamente no mesmo nível como eu desenhei, porque no mercado nada é desenhado bonitinho assim. Então, a gente tem que ter um feeling de mercado. Então, vocês têm que ir estudando isso para vocês conseguirem identificando isso no gráfico. Certo? Mas dois topos ou dois fundos praticamente no mesmo nível. Então, a gente consegue identificar. Ao identificar esse movimento, a gente tem que identificar o que, pessoal? Primeiro critério de entrada, tá? Esperar o rompimento, tá? Romper com vela de força. Romper o topo ou fundo duplo com vela de força, tá? Romper o que, tá, pessoal? Então, a partir do momento que ele faz esse rompimento desse fundo, ele fez o topo duplo aqui, ele fez o rompimento do fundo com vela de força, ele me indica que o que? Que houve um movimento confirmado de reversão, tá? Então que houve esse rompimento desse fundo, então a gente espera ele vir fazer o pullback, tá? O pullback seja de baixa ou de alta, tá? Então vamos lá. Pullback de baixa ou de alta. Então aqui, o que acontece? A gente vai fazer uma projeção, tá? Então a gente espera ele vir fazer o pullback de baixa e a gente tem uma projeção desse canal, tá? A projeção desse canal é nada mais nada menos do que a gente pega o cálculo das duas partes, tá? A gente calcula esse cálculo aqui, certo? É porque não tem como eu arrastar isso aqui, então vai dar, vamos botar que dá praticamente aqui, assim, ó, certo? Então aqui a gente tem uma projeção, certo? A gente tem uma projeção, ó, bem aqui a gente pega no rompimento e já joga aqui. A gente tem uma projeção desse tubo. Eu vou explicar ali, eu estou explicando aqui de forma didática, de forma de desenho, né, para conseguir entender, mas a gente vai ter uma projeção, tá? Uma projeção de preço, certo? Aqui, ó, projeção de preço, certo? E aqui a gente vai ter uma projeção de preço. Então acontece, pessoal, por que essa projeção de preço acontece? A gente tem aqui, a gente já tem a questão, tá? Que a gente já é ciente, né? A gente já tem ciência do que o fundo duplo e o topo duplo tende a dizer. Então, por que a gente marca essa projeção? Porque a gente tem um alvo, tá? No Forex, eu estou explicando para o B, mas a gente tem que ter uma visão do que a gente está operando num gráfico de Forex. Então, no Forex B3, seja ações, entendeu? A gente tem que ter um alvo, o mercado tem que ter um alvo. Então, um alvo, né, dessa figura gráfica é a projeção, que é o cálculo do fundo e o cálculo do topo ali, né? A gente pega o cálculo bonitinho, igual eu expliquei, tá? O cálculo do fundo e do topo, a gente pega e faz essa projeção, tá, pessoal? Então, o que acontece? A gente tem uma região de projeção, certo, pessoal? Então, vamos lá, só deixa eu tirar uma fotinha. A gente tem uma região de projeção de preço. A gente tem um alvo para ele buscar, tá? A gente tem um padrão de reversão. Então aqui a gente não faz venda e nem compra no meio. A gente só faz compra se ele vier fazer o pullback nessa região, que é um critério de entrada, tá? Ó, critério de entrada, se ele vier fazer um pullback, tá ok? Ou se ele buscar a nossa projeção. Buscar a projeção de preço, tá? Ou se ele buscar a nossa projeção. Então aqui a gente vai ter duas possíveis entradas, que é o pullback a favor do movimento, para ele buscar o alvo, e a região de entrada no alvo, tá? Então vamos lá, como que a gente vai pegar no alvo? As duas velas anteriores precisam estar deixando pavis, certo? As duas velas anteriores precisam estar rejeitando, tá? Então, como que a gente vê que ela está rejeitando? A gente tem uma resistência aqui, certo? Então, o mercado começa aí e começa a deixar pavio, ó. O mercado começa aí e começa a deixar pavio. Então, ele tende a vir aqui e bater. Ele tende a respeitar esse movimento, tá, pessoal? Então, como a gente opera a retração de M15, tá? Ó, retração de M15,
certo? Então ele tende a fazer esse movimento. Então as duas elas anteriores precisam estar deixando pavis, tá? Seja de alta ou de baixa, né? Então aqui se a gente vai pegar um pullback aqui, certo? A gente vai pegar uma compra, ela precisa estar vindo, deixando pavio, certo, pessoal? Não precisa ser pavio grande, né? Mas um pavio que a gente vê que é um pavio expressivo, tá? Então sempre pavio de expressão, tá? Que a gente consiga ver que ela tá mostrando rejeição, né, do movimento, certo, pessoal? Então ela tende a descer, ela tende a subir. Tá, então aqui a gente tá da forma didática, tá? Vou mostrar, a gente vai procurar no gráfico agora, sexta-feira, tá? Hoje é sexta-feira, o mercado já fechou, o mercado fecha 6 horas. A gente vai estar procurando no gráfico aqui, aqui regiões, né, que mostraram pra gente um topo duplo pra gente fazer uma projeçãozinha, certo, pessoal? Pra gente buscar uma projeção aí e pra gente aprender na prática como é que funciona. Na prática, quem acha que o mercado já vai ter passado, mas pra vocês verem, cara, que da forma que eu desenhei é muito fácil, né, de ser entendido, mas a gente tem que ver no gráfico, porque o gráfico não é desenhadinho bonitinho. Então vamos lá, tirem print, reveja a explicação, tá? Volta o vídeo, reveja, cara, porque, cara, quando você aprende movimento padrão de reversão de mercado, é pica, tá? Não tô na VEX, porque a VEX tá tendo atualização, então o site meio que deu uma caída, por questão de atualização, tá? Mas o link da VEX que a gente opera vai estar na descrição do vídeo aí. Corretora muito boa, Quadcode, tá? Uma corretora... até por ser Quadcode já passa uma credibilidade a mais, a corretora paga muito, muito rápido, tá? Hoje eu não coloquei as nossas lives, mas a gente tem a live, tá? Vou estar deixando o meu WhatsApp aí pra estar entrando em contato, falando assim, ó, eu vim pelo YouTube, pá, eu quero participar do grupo, eu quero operar na corretora junto, vambora, grátis, totalmente grátis, pra operar com a gente. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos pra continuação aqui da nossa figura, certo? Então eu abri aqui no EuroGBP, então, olha aqui pra vocês verem como é que o mercado, ele pega e não faz um desenho claro pra gente, né? Então a gente tem que saber identificar. Então aqui, ó, pessoal, a gente vê que o mercado vem de uma alta, tá? Isso aqui é um movimento de alta, certo? O mercado está claramente subindo e descendo, certo? Então ele chegou aqui no topo, ele fez esse topo. Então a gente já tem o que? A gente já tem um primeiro, tá? A gente já tem um primeiro aqui, o primeiro topo, certo, pessoal? Só deixa eu ver. Vai ficar assim mesmo. A gente já tem um primeiro topo. Então ele veio aqui de novo e fez o segundo. Ah, mas ele nasceu. Aqui é a abertura do dia. Isso aqui é normal acontecer. E fez de novo. Tá? Então ele desceu. Tá? Então aqui, ó, ele fez dois, né? Ele fez um e ele fez dois. Certo, pessoal? Então aqui que a gente tem aqui, a gente tem um topo duplo confirmado. Certo? A gente tem um topo duplo confirmado. Então como é que a gente tem um topo duplo, a gente não tem a confirmação. Como é que a gente vai ter a confirmação? No rompimento desse fundo. E ele rompeu o fundo com vela de força. Olha como que o mercado derreteu, tá? Vamos fazer aqui a marcação dessa região aqui, certo, pessoal? Ó, pega aqui, vem aqui de novo, faz a marcação da região, tá? Então aqui, ó, pode ver que a gente tem um topo duplo aqui, né? Ó, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. A gente tem a confirmação, certo? Então aqui, ó, a gente consegue ver que o que? Houve um rompimento com vela de força, tá? Então aqui ela já me confirmou um rompimento ainda maior desse movimento. Então vamos puxar aqui o cálculo, deixa eu vir aqui e excluir. Tá, pessoal? Então a gente vai puxar o cálculo, que é o que? Da linha de cima, a linha de baixo, certo? Então a marcação da figura ela é marcada sempre na máxima e na mínima do pavio, tá, pessoal? Sempre na máxima e na mínima do pavio, certo? Porque a gente quer pegar o range máximo dele e o cálculo máximo, tá? Eu coloco aqui ó, na máxima e na máxima. Então a gente vai colocar para baixo, em qualquer lugar, porque a linha reta aqui não precisa. A gente tem um alvo bem aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então o nosso alvo tá aqui. Então a gente já tem um alvo. Olha como é que ir fazendo compra é arriscado. Tá vendo? Então por quê? Porque ele tem um alvo para ir buscar. Ele foi buscar o alvo, ó.
e respeitou o alvo. A gente pegaria uma retração, mas possivelmente na análise aí vai do feeling do trade do momento, dá pra, a gente via se dava para respeitar uma reversão, tá? E olha aqui essa região que ele busca. Cara, isso daqui, quem opera isso daqui, na moral, olha aqui essa região, vou colocar bem em cima da linha. Olha aqui essa região de suporte que o alvo jogou pra gente, entendeu? Tudo tem uma questão de análise gráfica, tá? Olha aqui, ó, essa regiãozinha, cara. É por isso que eu falo, padrões de mercado respeita muito essa regiãozinha, tá? Olha essa regiãozinha. O que eu fiz aqui? Olha essa região aqui, pessoal. Onde ele pega aqui, ó, pega aqui, certo? Olha essa regiãozinha que pega, ele pega aqui. Ah, não, aqui na verdade está depois da nossa projeção, tá? Então aqui a gente possivelmente na hora a gente tem que ver como a vela chegou, se tinha notícia, se dava para pegar somente a retração, a reversão, tá? Mas aqui já mostrou respeito da nossa projeção aí, certo? E pode ver que eu falei referente ao pullback, tá? Sempre a favor do pullback. Então ele tentou buscar pullbackzinho de baixa, não tocou, tá? Não teve o toque, certo? Não teve o toque. Vou colocar o X, não é porque tá errado a entrada, mas não teve o toque, ele foi buscar o nosso alvo. Ele buscou o nosso alvo, respeitou a reversão do alvo, desceu. Então aqui se a gente tivesse tanto no Forex, a gente pegaria um gain muito lindo a favor desse movimento, tá? Ah, mas aqui pegaria um pullback de baixa a favor do alvo. Se ele rompesse, tá? Então eu vou sair um pouquinho do objetivo do vídeo, né? Mas se ele rompesse aqui, certo, pessoal? Se ele rompesse uma regiãozinha forte, como essa daqui, deixa eu vir aqui para duplicar, tá? Uma outra regiãozinha forte, voltasse a fazer o pullback, como ele fez aqui, ó, voltou a fazer o pullback, tá? Mas aqui já seria arriscado pegar o pullback a favor do alvo, porque ele já tinha tocado no alvo, né? Então ele subiu, então aqui estava com força de alta, mas aqui se a gente pega aqui essa regiãozinha sempre em busca do alvo, tá com o nosso alvo era aqui embaixo, então a gente poderia pegar uma venda aqui, né, acreditando num alvo sempre rompendo o pullback, rompendo com vela de força acima de 50% rompimento, e a gente vai indo operando a favor do alvo, tá? Isso que eu tô explicando de uma forma básica, né, a partir do momento que a gente vai estar postando os vídeos do nosso operacional, volume e tudo mais, isso tudo confluenciando, mas aqui de uma forma para saber identificar movimentos de reversão, tá? Então aqui a gente já tem o topo duplo, certo? Projeção, ó, pode ver o topo duplo, a projeção do topo duplo, tá? Então aqui a gente vai ter aqui, ó, o topo duplo, certo? O topo duplo, a projeção desse topo duplo, tá? A projeção do preço, deixa eu desenhar aqui bonitinho, para ficar de fácil entendimento. Tá? Ali em cima tá o topo duplo e aqui embaixo a projeção do topo. A projeção do topo. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem um topo duplo, a projeção do topo, que no caso seria o nosso alvo, né? Alvo. Isso. Ah, mas óbvio a gente não operar alvo. Mano, a gente tem que operar porque a gente sabe, a gente tem que entender que a gente está analisando dentro do mercado de Forex. Então o Forex tem alvo, a gente tem que ter alvo nas nossas operações. Né? Porque bateu na linha, a gente vai estar pegando, tá? A gente tem que ter um alvo nas nossas operações. E aí o topo duplo para o vídeo, procura no gráfico de vocês, sempre. Tá lembrando, mano, a Vex aí, tô fechando com a Vex, muito boa. Tá? O link tá na descrição do vídeo, cara. A corretora é muito boa, até a atualização. Tô até esperando voltar pra gente fazer uns videozinhos lá. Né? Tá atualizando desde o meio-dia aí. A gente pegou o último gain, ele entrou em atualização. Ainda bem que deu tempo, né? O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Junto com o meu Instagram vai estar aí o meu número do WhatsApp. Entrando na pá, eu vim pelo YouTube e tudo mais. Quero participar do grupo de network, é 100% 0800, tá de graça. Ali opera com a gente, tá? Os via Discord, sem delay, sem nada, tá? Igual aqui no YouTube tem um delayzinho, lá no Discord não tem delay. Então coloca a gente, vem operar junto, tá? Então aqui a gente já identificou o topo duplo, tá? O topo duplo já foi identificado, o alvo dele já foi identificado, já temos um gain. Agora eu vou identificar, tá, pessoal? O fundo duplo. O fundo duplo aqui, cara, o mercado tá bem de alta, então vai ser difícil a gente achar um fundo duplo aqui, cara. Não, não. Ah, não pode voltar mais. Oh, meu Deus, tá chato isso. Tá chato o...
Tá, ó, aqui a gente já consegue identificar um fundo duplo, certo, pessoal? Ó, o que eu falei, se lembra? Sempre que eu falei, ó, ele vem de uma queda, tá? Aqui ele fez um fundo duplo, a gente consegue identificar. Você viu que eu falei basicamente no mesmo nível, mas nem sempre tem que ser no mesmo nível. É exatamente isso daqui, ó, que eu falei, ó. Ele veio de uma queda, certo? Aí ele fez esse fundo, voltou, fez esse outro fundo. Pode ver que ele tem uma diferençazinha de altura, tá? Que se é uma pessoa que aprende somente o básico, o suporte e resistência, ali de tendência aí com esses gurus de mercado que não sabe nem o que tá fazendo, ela só chega que, ah, eu tenho uma LTA aqui. Realmente, a gente tem uma LTA ali, que ela teve o respeito, mas a gente está falando de uma forma mais profissional, tá? Então aqui tem um rompimento dessa região, né? Onde ele veio aqui, ó, pode ver que ele não voltou aqui, tá? Então aqui não teve um segundo fundo aqui, tá? Então se tem um segundo fundo nessa região, ela já quebra esse fundo. Então ele foi lá, respeitou essa região de resistência e subiu, tá? Então houve o rompimento. Então aqui a gente tem uma zoninha, tá? A gente marca aqui, ó, a gente pega, marca a máxima, tá? Marca o range mínimo, range máximo para a gente conseguir identificar, tá? E aqui o range mínimo, tá? Então aqui a gente marcou o range, tá, pessoal? Lá a gente não tinha marcado porque estava de fácil entendimento, estava bem alinhado. Aqui já teve que marcar o range, tá? Porque o que é o range? O range é essa confluência de fundo, topo e pavio, tá? Onde aqui a gente tem a máxima desse range e a mínima do range. Então aqui a gente tem essa região, né? Pode ver aqui, ó, uma região, e igualmente aqui também é uma região, tá? Então aqui a gente tem uma região dentro desse fundo duplo aqui, certo? Então aqui, ó, tocou na região, tá? E subiu. Então aqui a gente tem essa região de range. A gente pega aqui, ó, e tem um rompimento da máxima desse range com mais de 50% da vela, tá? Mais de 50% da vela rompeu, pode ver que ela nasceu até próximo ao rompimento e subiu. Então vamos lá, a gente sempre vai pegar o cálculo da máxima dos range, tá, pessoal? Então a gente pega aqui, ó, pega na linha aqui e joga para cima, tá? Aqui ainda não houve, não foi buscar ainda a região do nosso alvo, tá? Então aqui pode acontecer, né, pessoal? Como a gente está vindo de uma baixa, pode acontecer dele voltar ao mercado, mas aqui ela já respeitou, tá? O pullback da nossa figura, tá? Ela já respeitou o pullback da nossa figura. Então aqui a gente tem aqui um fundo duplo, certo, pessoal? Vou colocar aqui, ó, fundo duplo. Aqui a gente tem um alvo da projeção, tá? E aqui a gente tem o pullback do fundo, tá? E aqui embaixo o pullback do fundo, onde teve esse respeito no pullback, mano. Teve o respeito do pullback aqui, onde ela tá brigando, tá? Você consegue identificar que ela tá aqui nessa região. Então, a partir do momento que ela volta para dentro dessa região de fundo duplo, a gente ainda tem essa região ainda, tá? Porque ela ainda não tocou aqui. Só tem a quebra quando ela toca aqui embaixo. Então ela me forma um terceiro toque. Então a gente ainda tem essa região de força. Então a gente não vai esperar, não vai trabalhar mais venda. A gente espera romper aqui de novo para buscar o alvo da projeção, tá? Dentro do operacional, tá? Então aqui a gente poderia sair no 0 a 0, tá? Porque aqui ela buscou 50%. Se tivesse no Forex, buscou aqui 50%, tanto a gente subiria o stop, mas vamos puxar para opções binárias, tá? Então aqui ela houve o rompimento desse topo, tá? Da região aqui do fundo duplo, onde a gente tem um alvo da projeção bem aqui. E olha, se liga esse alvo da projeção, tá? Ele respeitou o pullbackzinho de alta. A gente pegaria esse gain, não trabalharia mais até ver o que ele vai fazer. Como por estar em M15, a gente opera em M15. Vai demorar, né? Pelo menos um dia, uns 2 dias. Acho que demora para chegar aqui, até mesmo em um dia mesmo, né? Tá fechado o mercado. Mas domingo à tarde, domingo à noite já começa a movimentar. E se liga como que a gente vê que a projeção nossa foi certa. Porque ele pega regiões de respeito do mercado, tá? Ó, regiões de respeito do mercado. Então aqui a gente consegue ver que a nossa projeção tá certa, tá, pessoal? Isso no EURUSD, tá? Ó, pegamos, já sairia 2 a 0 pra gente.
certo? 2-0 já seria dessa operação, né? Ó, só pegando questão de entrada, sem vir aqui, ó, e já não pegaria porque essa vela terminou cheia e tudo mais, as duas ela terminou cheia, mostrando, mas aqui só dentro do operacional aí da figura gráfica, ela já teria essa reversão aí de mercado, né? Vamos ver aqui, deixa eu apagar, vamos procurar uma outra, a última, né? Só pra gente entender, né, como que foi feito, tá? Aqui teve o mesmo movimento, tá voltando o euro, o J costuma acompanhar muito o euro SD, então nem vou porque já tá jogando a projeção ali, eu nem vou porque costuma acompanhar muito. Ó, se liga, a gente teve de uma alta, tá? A gente vem aqui o mercado segurando, a gente viu de uma alta, mas o mercado aqui tá lateral. É, pior que o mercado tá lateral, né? Realmente a gente não veio de uma alta aqui. Aqui não dá pra acreditar muito nessa região, porque aqui ó, teve esse toque, certo, pessoal? Teve esse toque muito bom, a gente tá identificando aqui. Realmente o mercado veio de uma lateral e teve esse toque, teve 3 toques, tá? Então aqui já não teve essa regiãozinha, certo? Então vamos ver. Agora já não deixa eu ver outro par aqui. Cara de CHF. Eu tô olhando par distinto pra gente identificar. Aqui, ó. Ó, fundo duplo, tá? Ah, mas aqui atrás tá confluenciando, mas tá muito longe, tá? Então pra você ver, esse aqui é questão de filha. Aqui atrás tá confluenciando essa região aqui, né? Mas tá muito longe, ó. Esse aqui é do começo do mês, aqui é do fim do mês, tá ligado, pessoal? Então tá muito, fim do mês praticamente, tá no dia 26, fim do mês. O mês acaba terça-feira agora. Então tá muito longe. A gente tem essa região de fundo duplo. Aqui porque foi poucos dias, foi questão de 2 dias, 3 dias, aqui não caracteriza muito fundo duplo não. Mas aqui caracteriza, o mercado veio de uma queda, tá? Fez esse fundo, subiu, fez esse fundo, tá? Rompeu, fez o pullbackzinho, tá? Então vamos analisar nele aqui, certo? Vamos analisar nele aqui, ó, pode ver que já tá um desenho meio feio, certo? Então aqui a mínima, tá? Vem aqui e a máxima, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar aqui a região de respeito aqui, certo, pessoal? Então aqui a gente tem região do fundo duplo, tá? A gente vai ter a projeção dele. Vem aqui, projeção sempre na máxima. Pô, o que tá acontecendo, mano? Ele não deixa descer, o que tá acontecendo? Ele tá deixando eu descer, cara. Deixa eu. Aí, ó. Agora ele vai deixar eu descer. Agora deixa eu descer. Pronto, agora deixou eu descer. Né? Então a gente vai ter que só jogar aqui, tá, pessoal? Chega na máxima aqui e joga. A gente vai ter essa região de projeção aqui, ó. Tá? Então a gente tem um alvo, ó, o alvo de respeito nosso, certo, pessoal? Essa região de respeito, tá? Uma região muito boa de respeito, tá? Onde que o que, pessoal? Ela fez o que, ó? Rompeu, tá? Aquela rompeu não com mais de 50% da vela, então a gente abortaria, pode crer, ó, que sempre fala, ela tem que romper com mais de 50% da vela o range máximo, né? Tá? O último pavio ela tem que romper com mais de 50% da vela. Então ela não rompeu, ela voltou, tá? Aqui ela rompeu com 50% da vela, pode ver. Ela subiu, chegou próximo do nosso alvo, tá? Aqui é questão de feeling também, tá? Nosso alvo tá um pouquinho para cima, mas aqui é identificar se a gente pegaria. Tá meio chatinho de operar, de analisar aqui no TradingView, cara. Fica mexendo a linha sozinho. Tá? Então aqui uma questão de feeling, pode ver que ele chegou na região aqui do alvo, ele já desceu, tá? Desceu aqui, fez o pullback na máxima, né? Como torna a máxima, ele fez o pullback, tá? Trabalhou em cima e voltou, tá? Então respeitou essa região de fundo duplo e o mercado, tá, pessoal? O mercado disparou para cima, tá? Pode ver, ó, que é bem claro o desenho, o mercado do jeito que veio. O mercado do jeito que. Oh, meu Deus! O mercado do jeito que veio, fez o fundo duplo e disparou, tá? Em sentido da lua. Então, pessoal, a nossa análise aí, o nosso operacional
puxado do Forex para opções binárias de uma forma profissional, tá? É muito diferente, cara, do que vocês aprendem suporte, com todo respeito, suporte e resistência que a galera, porque a galera faz muito vídeo pro YouTube, mas de uma forma amadora, bateu, comprou, bateu, vendeu, aqui a gente tem fundamento, né? Tudo estudo, livros lidos. E, cara, o nosso operacional é esse, né? Tem mais coisas, tem um volume da 161, tem mais coisas que a gente vai estar postando aí, questão aí no nosso canal do YouTube. Tá o link da Vex aí que a gente trabalha, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Ela tá, deixa eu ver se ela até voltou, tá? O link da Vex vai estar na descrição do vídeo, deixa eu ver se ela voltou. Não voltou, ó. Ela tá atualizando, mentira, voltou. Voltou. Tá, o link da Vex vai estar na descrição do vídeo aí, pessoal. Ela tava atualizando, agora que ela voltou, certo? Vai estar na descrição do vídeo, uma corretora Quadcode, tá? Quadcode é corretora muito boa. Pra tá metendo marcha nela aí, a gente tá no ranking. A gente tá no ranking, tamo oitavo do ranking aí. Tamo bem na fita, certo, pessoal? Então é isso. Vai estar deixando o vídeo por aí, o link da Bex vai estar na descrição do vídeo, o link do meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, o meu Instagram na descrição do vídeo também. Vim pelo YouTube e tal, eu quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Quero pegar, que a gente tem o nosso script ali também, do volume da 161, mas nisso eu explico operando, né? Vou estar explicando esse script também, fazendo um vídeo explicando. Quero fazer parte do grupo de network 0800, pá, quero operar junto, quero só chegar, mandar mensagem no meu WhatsApp, que eu já mando logo o link do grupo, não vou deixar o link aqui, tá? Porque tava entrando as pessoas mal intencionadas, colocando o link de tigrinho e tudo mais, bagunçando o grupo, certo, pessoal? Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, vem com o Ruf, bebê. É isso, nosso operacional é isso, fundamento e respeita demais, certo, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora, pra cima sempre.